Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, que vai acontecer neste final de semana. Também trago os últimos resultados, além da classificação atualizada. E para um melhor entendimento, eu vou passar todas as informações separadas por grupos. Passo os jogos, resultados, classificação e depois passo para o grupo seguinte, combinado? Bom, vamos começar então falando pelo grupo A1, grupo A1 aí que tem as equipes da região norte. E a rodada vai começar no sábado, dia 11, às 17 horas, horário de Brasília, com o Maitá recebendo o Rio Branco. Esse jogo vai ser no estádio Florestão, duelo entre equipes do Acre. Um pouco mais tarde, às 17h30, o São Raimundo de Roraima vai receber o Trem do Amapá. Esse jogo vai ser lá no estádio Canarim. Ainda no sábado, às 18 horas, duelo amazonense. O Princesa recebe a equipe do Manaus, lá no Gilbertão. E no domingo, a rodada desse grupo será encerrada às 16 horas com o Manauara jogando contra a equipe do Porto Velho. E como é que foram os resultados da rodada anterior desse grupo? A rodada que começou no último sábado, dia 4, e teve aí a vitória fora de casa do Manauara sobre o São Raimundo por 1-0. Rio Branco e Princesa não saíram do 0-0. O Porto Velho ganhou do Trem pelo placar de 2-1, enquanto que o Manaus venceu o Maitá por 1-0 na Arena da Amazônia. Com esse resultado, a classificação desse grupo está assim. O Manauara e o Porto Velho dividem a liderança com 6 pontos, porém o Manauara tem um saldo de gols melhor, tem 3 gols de saldo contra 2 da equipe do Porto Velho. Princesa e Manaus dividem ali a terceira colocação com 4 pontos, porém o Princesa leva vantagem no saldo de gols. A quinta colocação é do Trem com 1 ponto, o Rio Branco do Acre também tem 1 ponto e é o sexto colocado, enquanto que o Maitá e São Raimundo seguem zerados nessa chave, ainda não pontuaram. Agora vamos para o grupo 2, grupo 2 aí que rodada também começa no sábado dia 11 e terá duelo aí entre equipes do Piauí. O River joga contra o Altos às 17 horas, horário de Brasília, lá no estádio Albertão. Também vamos ter confronto entre equipes do Pará. O Águia vai receber o Cametá lá no Zinho de Oliveira. Já no domingo, às 16 horas, o Fluminense vai jogar contra o Tocantinópolis no Lindolfo Monteiro, enquanto que no mesmo horário, Motoclube e Maranhão voltam aí a se encontrar nesta semana, né? Mais precisamente na quinta-feira. Eles fizeram aí o segundo jogo da semifinal remarcada do Campeonato Maranhense. O Maranhão empatou em 1-1 e levou a vaga na final de novo. Agora eu vou passar para vocês os resultados desse grupo, né? Os resultados da segunda rodada desse grupo, que teve no sábado passado a vitória do Maranhão por 1-0 sobre o River. Já o Altos perdeu em casa para o Motoclube por 2-1. Ainda no sábado, o Tocantinópolis bateu o Cametá por 1-0, enquanto que na segunda-feira, jogo que encerrou a rodada, o Águia de Marabá empatou com o Fluminense em 1-1. Com esses resultados, o Maranhão lidera o grupo A2 com 6 pontos em 2 jogos. A segunda colocação está sendo dividida entre Motoclube e Tocantinópolis. Os dois têm 4 pontos, só que a equipe do Motoclube marcou mais gols, 4 contra 3 da equipe do Tocantins. O Altos é o quarto colocado com 3 pontos. O River, do Piauí, também tem 3 pontos. E eles aí estão empatados em tudo. Gols marcados, gols sofridos, saldo de gols, enfim. Eles estão iguais em tudo, por isso que dividem mesmo a quarta colocação. O mesmo acontece com o Fluminense e Águia de Marabá. Eles somam 1 ponto e também estão empatados em tudo. Gols marcados, gols sofridos e também saldo de gols. E o Cametá é o oitavo colocado dessa chave, zerado, ainda não somou pontos. Vamos agora para o grupo 3. O grupo 3 aí que vai começar neste sábado às 15 horas com o duelo Potiguar. O Santa Cruz de Natal vai jogar contra o América. Essa partida vai ser lá no estádio Barretão, lá em Ceará Mirim. Esse jogo será às 15 horas. Um pouco mais tarde, às 16 horas, duelo cearense. Essa é a rodada dos duelos regionais. O Iguatu vai jogar contra a equipe do Atlético. No domingo, às 3h30 da tarde, o Maracanã enfrenta o 13. E um pouquinho mais tarde, às 16 horas, será a vez do Souza jogar contra o Potiguar de Mossoró. Resultados da segunda rodada desse grupo. Esse grupo começou a ser disputado, né? A segunda rodada começou na sexta-feira passada e teve vitória do Iguatu sobre o Santa Cruz por 2-0. Também por 2-0 foi a vitória do 13 em cima do Souza. Esse jogo já aconteceu no domingo. Ainda no domingo, o Potiguar de Mossoró perdeu em casa para o Maracanã por 2-1, enquanto que o América bateu o Atlético Cearense por 3-0 na Arena das Dunas. Com esses resultados, o grupo 3 está assim. O 13 lidera com 6 pontos em 2 jogos. Depois aparece aí uma galera dividindo a segunda posição com 4 pontos. América de Natal, Iguatu e Maracanã.
O Potiguar de Mossoró é o quinto colocado com 3 pontos. O Souza aparece na sexta colocação com apenas 1 ponto. Na sétima colocação, o Santa Cruz de Natal zerado e menos 3 gols de saldo. E na oitava colocação, o Atlético Cearense também zerado, menos 4 gols de saldo. Agora vamos para o grupo A4. A rodada do grupo A4 vai começar neste sábado às 15 horas com o duelo baiano. A Jacuipense recebe o Juazeirense lá no Pituaçu. Ainda no sábado, só que às 16 horas, o Sergipe joga contra o Retrô. Esse jogo será lá no estádio Batistão. No mesmo horário, o Petrolina encara o Itabaiana lá no Paulo Coelho. E ainda no sábado, só que às 19 horas, duelo alagoano entre CSE e Asa de Arapiraca. Essa partida vai acontecer lá no estádio Juca Sampaio. A segunda rodada desse grupo A4 teve os seguintes resultados. Jacuipense e Sergipe empataram em 1-1, jogo que aconteceu no sábado, dia 4. Ainda no sábado, o Asa venceu o Petrolina por 1-0. No domingo, foi a vez do Retrô bater a Juazeirense também por 1-0, enquanto que o Itabaiana ganhou do CSE pelo placar de 3-1. Com esses resultados, o grupo A4 está assim. O Asa de Arapiraca lidera com 6 pontos em 2 jogos. Na segunda colocação está o Itabaiana, tem 4 pontos e 2 gols de saldo. O Retrô é o terceiro colocado com 4 pontos e 1 gol de saldo. E a Jacuipense fecha a zona de classificação com 2 pontos. Depois aparece aí o restante das equipes, todo mundo com 1 ponto. Sergipe, Juazeirense, Petrolina e CSE na oitava colocação. Agora vamos para o grupo 5. O grupo 5 que também será aberto neste sábado, dia 11, com o jogo às 15 horas entre Iporá e Craque. Duelo goiano, que vai acontecer lá no estádio Ferreirão. Às 16 horas, o capital do Tocantins vai receber o Anápolis. Essa partida vai ser no estádio Newton Santos, lá em Tocantins. No domingo, será a vez aí do confronto das equipes do Distrito Federal. O Real Brasília joga contra o Brasiliense às 15 horas no Defelê. E às 18 horas, duelo das equipes do Mato Grosso. O Misto vai jogar contra o União Rondonópolis, partida que acontece no estádio do Trinha. Agora vamos aos resultados da segunda rodada desse grupo A5. Essa rodada aí que teve aí a vitória do Iporá fora de casa sobre o Real Brasília por 2-0, jogo que aconteceu no último sábado. No mesmo dia, União Rondonópolis e Capital não saíram do 0-0. No domingo, tivemos aí um empate entre Anápolis e Misto pelo placar de 1-1 e o Craque venceu o Brasiliense pelo placar de 1-0. Com esses resultados, a classificação do grupo A5 está assim. Iporá, Capital e Craque dividem a primeira colocação, todo mundo com 4 pontos. Porém, o Iporá tem melhor saldo de gols, tem 2 gols de saldo. Também com 2 gols de saldo aparece o Capital, só que marcou menos gols, marcou 2 gols contra 4 do Iporá. E a terceira colocação é do Craque, né, que tem aí 1 gol de saldo. O Brasiliense aparece sozinho ali na quarta colocação com 3 pontos. Aí depois aparece o Misto na quinta colocação com 2 pontos. União Rondonópolis também tem 2 pontos e eles estão empatados em tudo. A sétima colocação é do Anápolis com 1 ponto. E para fechar esse grupo, o Real Brasília está zerado, ainda não pontuou. Agora vamos falar da terceira rodada do grupo A6. Terceira rodada do grupo A6 que vai começar neste sábado com o duelo capixaba entre Real Noroeste e Serra. A partida vai ser às 17 horas lá no estádio Joaquim Alves de Souza. Também no sábado teremos aí um duelo entre equipes do estado do Rio de Janeiro. A Portuguesa vai receber o Nova Iguaçu, 18h30, lá no Luso Brasileiro. No domingo, às 16 horas, o Itabuna encara a equipe do Audax Rio. A partida vai acontecer no estádio de Pituaçu. E na segunda-feira, a rodada deste grupo será encerrada com o Democrata de Sete Lagoas recebendo o Ipatinga lá na Arena do Jacaré, duelo mineiro aí deste grupo A6. E como é que foi aí a segunda rodada deste grupo? A segunda rodada começou no último sábado, dia 4, com um empate em 1-1 entre o Real Noroeste e a Portuguesa Carioca. Ainda no sábado, o Nova Iguaçu derrotou o Serra por 4-0. Já o Ipatinga perdeu em casa, perdeu para o Itabuna pelo placar de 3-2. E a rodada deste grupo foi encerrada na terça-feira com o Democrata vencendo a equipe do Audax Rio pelo placar de 1-0 fora de casa. E com esses resultados, como é que ficou a classificação do grupo A6? A classificação está assim. O Nova Iguaçu é a líder com 4 pontos e saldo de gols 4. O Itabuna também tem 4 pontos, 1 gol de saldo e 3 gols marcados. E o Democrata de Sete Lagoas, 4 pontos, tem 1 gol de saldo e 2 gols marcados. Fechando a zona de classificação, a quarta colocação é do Serra, que tem 3 pontos. Portuguesa e Real Noroeste dividem a quinta colocação com 2 pontos e eles estão empatados em tudo, número de gols marcados, gols sofridos e saldo. O Ipatinga é o sétimo colocado com 1 ponto e o Audax, oitavo colocado, zerado ainda,
sem vencer no campeonato e sem vencer na temporada. Agora vamos para o grupo A7. O grupo A7 que vai ser aberto neste sábado às 16 horas, lá no estádio Major Levi Sobrinho, com o duelo paulista entre Internacional de Limeira e Água Santa. Um pouco mais tarde, às 17 horas, lá no Manduzão, teremos um duelo mineiro entre Pouso Alegre e Patrocinense. Ainda no sábado, outro duelo paulista às 18 horas lá no Martins Pereira. O São José encara a equipe do Santo André. São José que, nesta semana, apresentou o técnico Sérgio Guedes. E no domingo, às 19h30, a rodada desse grupo será encerrada com o Maringá recebendo Costa Rica lá no Willie Davids. E como é que foi a segunda rodada desse grupo? Segunda rodada que teve aí um empate sem gols entre Santo André e Patrocinense, 0-0 lá no Bruno José Daniel. Já o Pouso Alegre recebeu o São José no Manduzão e venceu bem por 3-0. Já o Água Santa ganhou do Maringá por 2-1, partida que aconteceu lá no estádio do Canindé. E no domingo, a Internacional de Limeira visitou Costa Rica e voltou de lá com uma ótima vitória por 3-0. Com esses resultados, a classificação do grupo 7 ficou assim: Inter de Limeira e Água Santa dividem a primeira colocação com 6 pontos, mas a equipe de Limeira tem um gol a mais de saldo. O Pouso Alegre é o terceiro colocado com 3 pontos e 2 gols de saldo. Já o Maringá está na quarta colocação com 3 pontos, zerado de saldo. E aí depois aparece aí todo mundo com 1 ponto. Santo André, Patrocinense, Costa Rica e São José. E agora por fim vamos ao grupo A8, que é o grupo aí que tem as equipes gaúchas, né? E nesta rodada aí, os jogos envolvendo equipes gaúchas, assim como aconteceu na rodada passada, foram adiados, né? Isso por conta da situação que atravessa o estado do Rio Grande do Sul devido aí às fortes e insistentes chuvas. Então com isso, esse grupo A8 nesta terceira rodada terá apenas 2 jogos nesse final de semana. No sábado, o Hercílio Luz recebe o Concórdia às 17h30 lá no Aníbal Costa, enquanto que no domingo às 16 horas lá no Gigantão das Avenidas, o Barra vai jogar contra o Cascavel. A partida entre Avenida e Novo Hamburgo e Cianorte e Brasil de Pelotas, essas partidas foram adiadas, né? E agora eu vou passar para vocês o resultado da segunda rodada. Por que o resultado da segunda rodada? Porque só teve um jogo, né? Apenas a partida entre Cascavel e Cianorte aconteceu e o Cianorte venceu pelo placar de 2-1. Os duelos entre Hercílio Luz e Avenida, Novo Hamburgo e Concórdia, Brasil de Pelotas e Barra foram todos adiados. Com essa situação, né, com esses adiamentos e tudo mais, o grupo está um pouco penso, né? O grupo aí está desequilibrado. O Cianorte lidera com 4 pontos em 2 jogos, o Concórdia é o segundo colocado com 3 pontos, 1 jogo, Cascavel também tem 3 pontos em 2 jogos disputados. Depois aparece Barra, 1 ponto com 1 jogo, Novo Hamburgo, 1 ponto, 1 jogo, Hercílio Luz, 1 ponto e 1 jogo. E por fim, Brasil, Avenida e Brasil de Pelotas, as 2 equipes zeradas e apenas 1 jogo disputado. Então essa é a situação do grupo A8. Bom pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, valeu!